Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao que nós começamos ontem. Ontem a gente falou um pouco sobre a implicação do rei entre nós no aspecto pessoal. E começamos com um texto que diz que em Cristo Jesus, nele, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho. E nós falamos o que é esse reino de justiça, de um Deus que toma visibilidade, um rei que toma visibilidade a partir da Trindade. Que um dos desafios da nossa fé cristã é a gente entender a nossa identidade a partir da identidade de Cristo Jesus, e que como que nós podemos desenvolver um relacionamento de fato que mostra as características do rei do reino, desse rei, desse Deus que se materializa na temporalidade, que toma visibilidade e que, mesmo sendo um Deus todo-poderoso, Ele entra na história para que o benefício fosse nosso e o sacrifício fosse dele. E à medida que nós fomos falando na noite de ontem, a gente foi mostrando essas implicações para a nossa vida pessoal, como que o sacrifício de Cristo nos faz também Cristos. E como que dessa forma agora nós desenvolvemos relacionamentos onde o benefício é sempre do outro e o sacrifício é nosso. E dando continuidade, a gente vai falar agora sobre nós como igreja, como que Deus agora forma um povo, um microcosmos de justiça num mundo tão injusto, para que a gente possa de fato materializar as virtudes de Deus, a gente possa de fato refletir o caráter e a identidade do nosso Senhor. Para isso eu quero convidar você a ler Colossenses, a continuidade do texto de ontem, Colossenses capítulo 1, verso 24. Que vai dizer assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A esses Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Ontem nós terminamos falando um pouco desse homem coletivo, dessa nova humanidade coletiva, de que a partir de Cristo Jesus, Cristo forma uma nova identidade em nós, mas não é uma identidade pessoal, individualista, egoísta. É uma identidade agora onde nós nos vemos como um. Nós não nos vemos como vários eus, várias individualidades reunidas, mas nós nos vemos agora como um corpo, onde a necessidade de um é a necessidade de todos, onde o benefício de um é o benefício de todos. E nós terminamos falando sobre isso, de nós olharmos nos olhos uns dos outros, como Deus olha nos nossos olhos, e a gente perceber que agora nós compartilhamos a vida. E nesse texto que nós lemos, vai dizer que sobre essa nova humanidade coletiva, de que forma Paulo encarava isso. E ele vai dizer assim: agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, que parece até meio contraditório, né? Paulo diz assim: agora eu me alegro nos meus sofrimentos. Como é que é possível a gente se alegrar em sofrer? Como é possível a gente chegar à conclusão de que a gente tem uma alegria, uma satisfação no nosso sofrimento? Mas quando Paulo ele começa a mostrar para a gente
que de fato a nossa relação dentro do reino de Deus, um reino de justiça, é a gente começar a compreender que o propósito da nossa existência não é a gente obter as coisas, mas compartilhar aquilo que nós já recebemos. Então Paulo ele diz que ele se alegra nos seus sofrimentos em favor da igreja. É isso que nós estamos repetindo, de que no reino de Deus o sacrifício é de quem é mais maduro, é nosso. O benefício é do outro. É por isso que Paulo, ele fala assim, olha, eu tenho uma alegria quando eu sofro por amor à igreja. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. E é interessante isso que Paulo fala, que ele preenche na sua carne, a favor do corpo, que é a igreja. Daquilo que nós terminamos falando ontem, sobre a carne e o sangue de Jesus. Que lá no Evangelho de João, no capítulo 2, no capítulo 6, que é um quiasmo, ali tem o pão e tem o vinho, né? No capítulo 2 o vinho e no capítulo 6 o pão, e que é Jesus ali que dá a sua carne e dá o seu sangue em favor de nós, para que o benefício fosse nosso. E a mesma coisa, o mesmo princípio Paulo estabelece aqui, de que agora ele tem uma consciência de que ele tem que dar a sua vida pela igreja. A igreja de fato materializa as virtudes de Deus, então ele se alegra inclusive em sofrer por essa igreja, como Cristo sofreu. E ele começa a colocar aí dizendo assim, se ainda resta alguma aflição de Cristo, eu quero sofrer isso na carne, por amor à igreja, em favor da igreja. Porque a igreja de fato é o projeto de Deus ao longo da história. A igreja é o projeto de Deus desde o Éden. Deus está formando um povo para si. A igreja, ela vai ser perseguida, ela vai sofrer dificuldades, ela vai sofrer problemas, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Muitas vezes a gente faz críticas às igrejas, e que são justas às vezes, mas a gente não pode esquecer que a igreja de Cristo Jesus é o projeto de Deus para sinalizar o reino e o amor do Pai. É por isso que é importante a gente entender que quando a gente se reúne como igreja, a gente não se reúne para tirar da igreja benefícios, mas agora a gente se reúne para entender qual é a nossa parte no sacrifício. Como Paulo estava dizendo sobre isso, agora que ele entendeu o reino de Deus, que ele foi transportado do império das trevas para o reino do seu Filho, o reino do Filho de Deus, o Rei, agora esse reino, ele se caracteriza por sacrifício, a partir de Cristo. E quando nós agora olhamos uns para o outro e nos vemos como igreja, o que vai caracterizar de fato que nós temos um relacionamento do reino de Deus, não é o quanto a gente pode usufruir um do outro, mas o quanto a gente pode amar em sacrifício ao outro, o quanto que a gente pode compartilhar o que nós temos, o quanto que a gente pode compartilhar tanto as nossas dores quanto as dores do outro, e a gente saber que é nosso. É por isso que ainda em Gálatas, Paulo diz assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. É interessante a gente entender que no reino de Deus, o reino não é para ajuntar um monte de gente, e um monte de gente somente com necessidade, para olhar para Deus e dizer assim: Deus, eu estou aqui, sou seu filho, e eu quero que o Senhor faça isso para mim, e faça aquilo outro. À medida que nós compreendemos a questão do reino de Deus, a gente começa a se responsabilizar pelo projeto de Deus, pela missão de Deus. Se Deus tem uma ação na história, agora essa ação na história vai ser materializada
essa missão ela vai ser incorporada por nós, igreja. Nós temos a consciência da missão e do projeto de Deus ao longo da história. Somos nós. Somos nós que entendemos, através da revelação de Deus, da palavra de Deus, de que Deus tem algo a fazer aqui em Vinhedo. Deus tem algo a realizar na sociedade. Deus tem algo a realizar e tocar Vinhedo com a sua presença. Mas de que forma nós fazemos isso? E tem duas formas ao longo da história que as pessoas fazem. Uma é por impactar a cidade por eventos. Impactar a cidade por poder. E ao longo do tempo, as igrejas têm procurado formar eventos de impacto, muitas vezes, apenas impactos visíveis, de eventos de música, eventos religiosos. Em São Paulo eles locam estádios, né? E eram eventos apenas pontuais. Mas o que nós vemos, que o que impacta uma sociedade não é o ajuntamento de um monte de gente. Quando você faz um evento e ajunta aquele monte de gente para impactar uma cidade. O que impacta uma cidade é quando um grupo de pessoas são transformadas pelo Evangelho a tal ponto de que aquele grupo ele é identificado não por aquilo que eles fazem, mas por aquilo que eles se tornam. É por isso que ontem eu citei Atos 2, que diz que o grande milagre do Pentecostes não foi a questão das línguas. Mas o grande milagre foi que as pessoas passaram a entender o reino de Deus e passaram a vender as suas propriedades e bens e distribuir à medida que alguém tinha necessidade. A única igreja que Deus diz que é modelo para todos os crentes é a igreja de Tessalônica. E no capítulo 1 de Tessalônica, Paulo vai dizer que essa igreja havia se tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque eles haviam deixado os ídolos e haviam se convertido ao Evangelho de Deus. E eles, quando Paulo chegava, Paulo não precisava dizer mais nada, porque as próprias pessoas diziam de que maneira foi a entrada de Paulo em Tessalônica e como eles se converteram de fato. Aonde Paulo chegava, ele recebia notícias de como os tessalonicenses estavam vivendo, porque eles haviam de fato sido transformados. O que impacta uma sociedade não é você construir grandes templos. Aliás, isso pode até causar vergonha para o reino de Deus. Pode denegrir o reino de Deus. Como, por exemplo, nós temos hoje, na cidade de São Paulo, na minha opinião, um novo Egito. Um lugar onde você tem grandes templos, um concorrendo com o outro, templos enormes e ao redor miséria. Não sei se você já teve a oportunidade de ir ao Brás, na cidade de São Paulo, mas o Brás está virando um novo Egito. Templos enormes, suntuosos, cada vez mais ricos na sua construção, mas cada vez mais pobres no seu entorno. Porque quer impactar a cidade com aquilo que é visível, com aquilo que é aparente, e não com a transformação da vida das pessoas que ali estão. Então o reino de Deus não é um reino da gente tomar o poder e mostrar na nossa aparência que agora nós pertencemos a um reino de poder e de riqueza. O reino de Deus é a gente compreender que a miséria do outro é nossa. Então eu consigo sofrer por amor ao meu irmão.
Eu sofro na minha carne, eu tomo as dores do meu irmão para mim. E não quero mostrar a minha riqueza para ele, mas eu quero mostrar que a pobreza dele, a dificuldade dele, também é minha. Por isso que Paulo, ele fala que ele se alegra no sofrimento pela igreja. É por isso que ele vai dizer que ele sofre dores de parto, até ver Cristo ser formado na igreja. Porque a igreja é de fato o ambiente da materialização das virtudes. Obrigado. Das virtudes de Deus. E se nós não compreendermos isso, a gente não vai entender o porquê nós estamos aqui como igreja. Porque a gente vem ao culto, se não tivermos essa consciência, a gente vem ao culto esperando que Deus somente nos enriqueça. A gente vem ao culto esperando ser abençoados. A gente vem ao culto, canta para Deus, adora a Deus, mas no final a gente quer somente a bênção de Deus para nós. E a gente está olhando somente para o nosso próprio umbigo. E isso não é reino de Deus. No reino de Deus a gente vem adorar ao Pai na consciência de que nós já somos abençoados. De que Deus já nos deu as suas grandes promessas, como nós falamos ontem. Que promessas? Cristo em nós. As suas preciosas e grandes promessas, que nós já temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a gente vem à igreja não como um carente, esperando ser satisfeitos. A gente vem alguém maduro, consciente que nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho. E agora a gente vem como gente madura, olhando um para o outro e dizendo: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha parte no teu reino? Se eu recebi o privilégio e o Senhor foi o sacrifício, agora dentro do reino, onde o privilégio sempre é do outro e o sacrifício é meu, a quem o Senhor quer que eu privilegie? É por isso que em Atos vai dizer assim, que em tudo, mostrando a vocês que trabalhando assim, e o texto vai dizer que Paulo estava trabalhando muito, e é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E no livro do Miroslav Volf, numa fé pública, ele vai dizer assim que o entendimento básico da igreja deve derivar não da cultura ou da tradição, mas da própria natureza de Deus, conforme revelada nas Escrituras. O modelo e a ideia chaves é a igreja como imagem da Trindade. É por isso que na consciência do reino, os valores são revertidos. Eles voltam ao padrão que sempre deveriam ter sido. Quando a gente olha para a igreja, e a gente começa a perceber que agora nós somos a imagem da Trindade, de que a nossa estrutura orgânica como igreja é refletir a Trindade. Será que nós nos relacionamos uns com os outros na perspectiva de que o privilégio é do outro? Ou nós formamos sistemas de poder e queremos que o outro sempre me sirva? Nós formamos uma espiritualidade onde a gente ora a Deus para que Deus me sirva. A Trindade, que é o conselho de Deus, Ele veio para servir a nós. E nós precisamos compreender que agora no reino de Deus, nós estamos aqui para ser servos. E servos dulos, como nós falamos ontem. O servo dos servos. Por isso que Cristo em nós é a esperança da glória. O verso 27 vai dizer assim: a esses
Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós. O Howard Snyder ele vai dizer: a igreja vive como ovelha em meio a lobos. Isso sugere a demonstração na carne da realidade do reino. O sacrifício de Jesus foi único e final, mas a vida colocada no altar é o princípio ético permanente para a igreja. Uma das coisas que acontece hoje na sociedade é que muitas vezes as igrejas elas são vistas como quem vampiriza a sociedade e não como quem colabora com a sociedade. A igreja ela está na sociedade, mas ela não está com a sociedade, ela não está com a cidade. E isso, ao longo do tempo, tem causado um dano muito grande em toda a sociedade brasileira. Sabe por quê? Porque houve uma época, e ainda há em alguns lugares, que quando a gente pensava em igreja e sociedade, a gente fazia um dualismo, de que a igreja era um ambiente santo, um ambiente sacro. E a sociedade era um ambiente profano, da vida comum. Então, quando, por exemplo, um músico se convertia e vinha para a igreja falava assim: olha, agora você é da igreja, você não pode mais ouvir música do mundo. Agora é só da igreja. Agora você precisa ouvir música da igreja. Se você é um músico, você vai produzir arte, você tem que produzir música para a igreja. E lá para a década de 70, mais ou menos, começou um movimento chamado gospel. E era um movimento que no começo eu acho que era até legítimo, porque reunia músicos para formar grupos musicais e para arte com relação à igreja. Mas o que era um movimento se tornou um segmento comercial. E o que aconteceu é quando a gente olha para a sociedade hoje e a gente reclama da nossa música brasileira, talvez uma dos responsáveis seja a igreja. Porque a igreja vampirizou muitas vezes os melhores artistas da sociedade e trouxe para a igreja para formar música para a igreja, para si. E aí a gente começou a fazer música só para o nosso segmento e não mais música para toda a sociedade. Quando a gente olha, por exemplo, para a política, e a gente começa a reclamar dos nossos políticos, houve uma época que na igreja se dizia assim: olha, essa questão de política é tudo do capeta, então o crente não pode entrar na política. E a igreja saiu do ambiente político e ficou só olhando, e não formou mais ninguém para ser político. E como a igreja não produziu gente de qualidade, com cosmovisão cristã para a política, o que nós vimos são só lobos no meio político. Quando a gente olha na literatura brasileira, acontece o mesmo evento, de que cristãos só escrevem para cristãos. E nesse sentido, a gente teve um grande problema e temos um grande problema na nossa sociedade, de que a igreja, ela vampiriza os melhores talentos para trazer para dentro das igrejas. Sendo que, agora, nessa consciência do reino de Deus, da mesma forma como na nossa pessoalidade, na nossa relação, a gente tem que entender que o sacrifício de Cristo nos trouxe benefício, e agora, conscientes desse benefício, nós nos desenvolvemos esse relacionamento para que o sacrifício seja nosso e o benefício seja do outro.
Nós, como igreja, como um corpo, a gente precisa entender que nós, dentro da sociedade, o benefício é da sociedade, o sacrifício é nosso. Mas muitas vezes nossa relação com a sociedade é de olhar para a sociedade, de pegar os melhores talentos e trazer para dentro da igreja, para que o benefício seja nosso, o sacrifício seja da sociedade. Sendo que nós, como igreja, nós somos chamados para sermos ovelhas em meio aos lobos. Nós somos, como igreja, um lugar, um ambiente da formação de pensadores, da formação de artistas, da formação de profissionais, da formação de gente com caráter do reino de Deus, na consciência do rei, para adentrar a todos os lugares e todos os ambientes que Deus nos chama na sociedade e nós sermos um sacrifício. Sermos ovelhas adentrando a todos os ambientes que tem muitos lobos. A igreja formar músicos para a sociedade, políticos para a sociedade, formar gestores públicos para a sociedade, para que a gente compreenda que, de fato, nós entendemos a consciência do reino de Deus. De que o rei está entre nós. E esse rei não é um rei de poder, mas é um rei de todo amor. É por isso que eu gosto muito do Pacto de Lausanne, porque o Pacto de Lausanne ele vai sempre fazer uma autocrítica. O Pacto de Lausanne que foi feito com uma reunião de 2.700 religiosos, pastores, protestantes, de 150 nações diferentes, que escreveram um tratado missionário. E nesse tratado missionário, eles olharam para a sociedade e disseram assim: a responsabilidade da corrupção no mundo é nossa. Porque nós não produzimos pessoas com clareza para serem os gestores públicos. Eles olharam para a cultura e disseram: a responsabilidade é nossa. Porque nós, muitas vezes, olhamos para a sociedade como inimiga à fé. É por isso que quando a gente fala, por exemplo, a um grupo desse, de uma escola, né, que está dentro da igreja, isso tem que ser uma alegria muito grande para nós como igreja, onde nós estamos formando de fato pensadores, pessoas que vão entrar em cada ambiente público e mostrar de fato o que é o reino de Deus. Mostrar de fato como que esse reino se materializa na história. É por isso que o Zé Machado ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele vai dizer assim: quando a gente erra no altar, a gente erra na vida. Se a gente erra diante de Deus, a gente vai errar na vida. Se a gente errar na nossa consciência agora, de sermos igreja, e não mudarmos o nosso padrão de pensamento, a gente vai errar na vida. É por isso que a gente tem tantos problemas. A gente tem tanta dificuldade em formar uma concepção de igreja ou de teologia que a gente dialogue com a cultura. Porque muitas vezes a gente só pensa no benefício da igreja. A gente só pensa no benefício que a gente vai tirar, no benefício que a gente vai ter, e não no sacrifício que a gente vai ofertar. É nesse sentido que quando Paulo ele olha e escreve a igreja de Colossos, e ele fala assim: olha, meus irmãos, eu me alegro nos meus sofrimentos em favor da igreja. Parece para nós uma loucura,
o que deveria ser para nós a nossa identidade. Porque quando a gente vive como igreja, não tem como a gente não saber da vida do outro. Não tem como a gente não saber o que acontece com o outro, com o nosso irmão que está do nosso lado. Mas o irmão que está do nosso lado e que passa por alguma dificuldade, essa dificuldade agora, ela é nossa. A responsabilidade para a formação desse irmão é nosso. Você já percebeu que na igreja cristã, ela tem duas formas de lidar com crianças. Uma de vertente um pouco mais católica, quando você vai apresentar, por exemplo, a uma igreja a criança, de vertente mais católica, você tem o padrinho e a madrinha. Não é isso? Qual que é a lógica do padrinho e da madrinha de vertente mais católica? É que na falta dos pais, o padrinho e a madrinha tomam o lugar, não é isso? Eu experimentei isso quando o meu pai faleceu, quando eu tinha 3 anos, por exemplo. Meu pai faleceu e meu irmão mais velho tinha 9, minha irmã mais nova 1, éramos em 4, tinham de 9, de 6, eu de 3 e uma irmã de 1. Então, eu fui e morei uns 2 anos com os meus padrinhos, em Rio Claro. Mas você já percebeu que na igreja protestante não tem padrinho e madrinha? Quando você apresenta, você não tem um padrinho e uma madrinha. E por que nós não temos? Porque na falta dos pais, quem que é responsável? Quem que se responsabiliza pelos nossos filhos? Quem que se responsabiliza se um pai perdeu o emprego? Quem que se responsabiliza quando há um problema com relação aos pais? Nós, a igreja. Nós nos responsabilizamos. Porque um filho da igreja é um filho nosso. Não é assim? É nosso. Não é do seu José com a dona Maria. É nosso. Quem é responsável pela educação dessa criança? Nós somos responsáveis. Quem é responsável por orientar essa criança? Nós somos responsáveis. É por isso que quando a gente entende o conceito de reino de Deus, a gente começa a perceber que quando há uma órfã, um órfão, uma viúva, um necessitado, um estrangeiro no nosso meio, essa responsabilidade é nossa. Se há um próximo necessitando, ele encontrou guarida, porque ele veio para o lugar certo. Nós como igreja. E nós sofremos com alegria, até ver Cristo ser formado na pessoa. Até ver Cristo ser formado no outro. É por isso que quando a gente se reúne como igreja, todo domingo, e a gente olha um para o outro, e de repente a gente sabe, a gente tem notícia de que um irmão está passando uma dificuldade, está passando um problema, e aquilo aflige o nosso coração, mas de repente, a comunidade se reúne, começa a colaborar, começa a ajudar, começa a orar, começa a orientar, e a gente vê domingo a domingo, a pessoa se desenvolvendo, a pessoa crescendo. Mesmo que a gente sofra, a gente se alegra. Mesmo que a gente passe dificuldades, a gente se alegra. Porque a gente está vendo Cristo ser formado na pessoa.
É por isso que quando a gente se reúne como igreja, a gente não vem buscar uma bênção individual, a gente vem buscar a nossa relação comunitária. Texto de 1 Coríntios 11, o texto da Santa Ceia, que é para a gente discernir o corpo antes de tomar a ceia. Às vezes a gente pode incorrer no erro de achar que discernir o corpo e depois tomar a ceia é discernir o corpo individual. Mas 1 Coríntios 11 antecede 1 Coríntios 12, que vai dizer que o corpo ali é o corpo de Cristo. Que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Então, quando a Bíblia fala para a gente discernir o corpo antes da gente tomar a ceia, na minha opinião, a gente discerne o corpo coletivo, a nova humanidade coletiva. De que a gente olha um para o outro e diz: vou partir o pão com o meu irmão, porque o problema dele vai ser o meu problema. A dificuldade dele vai ser a minha, e nós vamos tomar juntos do corpo e do sangue. Vamos tomar isso em comunhão, porque somos como ovelhas em meio a lobos. É por isso que, para a gente finalizar essa parte, uma das questões que mais tem me feito refletir sobre igreja é de que maneira, de fato, a gente sofre a dor um do outro. Esses dias, lá em São Paulo, a gente passou uma situação muito difícil. Porque uma pessoa, um casal, assim, jovens, estavam vindo à igreja, estavam começando o relacionamento, o rapaz passando uma dificuldade psicológica, ele liga, faz um vídeo com a noiva dele, e ele tira a própria vida fazendo um vídeo. E a noiva dele vê toda a cena. Ela liga para a gente vai até lá, vê toda a situação. E como é que a gente fica sabendo que esse casal esteve no nosso meio no domingo? 2 dias antes de acontecer isso. Como é que a gente fica sabendo que a gente vem todo domingo à igreja, mas está sentado do nosso lado alguém passando uma dor que ela não suporta? O problema da gente passar sofrimento e dor é quando a gente passa sofrimento sentindo solidão, sentindo uma profunda solidão, mas em meio à multidão. Porque você sofrer sozinho, em meio a muita gente, dói muito mais. Porque você olha para o lado e você não tem com quem compartilhar. Outros fatos aconteceram também na nossa comunidade e que fez a gente parar e pensar de que forma a gente pode, de fato, compreender que as pessoas podem dizer os seus problemas, que eles têm um ambiente seguro, que eles podem mostrar a sua dor e o seu sofrimento. Como que a gente pode, como igreja, implantar uma cultura do reino de Deus e que a pessoa se sinta tão à vontade no nosso meio que ela possa dizer: eu tenho que confessar algo, eu estou passando por uma dor, eu estou passando por um sofrimento,
E ela entender que aquele lugar onde ela está é o lugar de fato terapêutico, de redenção, que ela pode abrir de fato o seu coração e que ninguém vai julgá-la por aquilo que ela fez, mas que ela vai encontrar guarida no amor de Deus e que a gente vai poder olhar nos olhos dela e dizer: a gente às vezes não vai resolver o seu problema, mas uma coisa você pode ter certeza: você não vai sofrer mais sozinha. Você vai ter gente para compartilhar a sua dor. Isso mudou radicalmente a nossa relação com os pedidos de oração da igreja. Radicalmente. Porque agora, qualquer pedido de oração, a gente vai atrás. A gente tem um grupo para ligar, para visitar, para orar, para a gente compartilhar. E as nossas reuniões de oração agora tomaram uma outra conotação. Porque quando a gente compreende o reino de Deus, a dor do outro é a nossa missão. A dor do outro, o ambiente de solidão do outro é a nossa missão. Não é possível nós, como corpo de Cristo, como reino de Deus, onde o Rei habita, onde o Rei reina sobre nós, a gente deixar alguém solitário. E aqui é o ambiente da cura, onde, quando alguém confessar um problema, ele vai ter certeza que vai encontrar em todos nós o compartilhamento da dor. E a gente vai sofrer com essa pessoa até Cristo ser formado nela. E a nossa alegria não vai ser um benefício para nós. A nossa alegria vai ser o benefício do outro. É isso que nos alegra. É a gente ver Deus sendo revelado e materializado na vida do outro. É por isso que a gente vem todo domingo à igreja. Porque quando isso acontece, e a gente vê uma dor que a pessoa não tem capacidade de carregar sozinha, mas a igreja se reúne em torno da dor de alguém, e aí você vê a pessoa progredindo na fé, crescendo em meio à dor e ao sofrimento, ela se desenvolvendo e conseguindo respirar. Quando a gente olha aquela moça na igreja, sofrendo o que sofreu, mas agora com a esperança de que Deus está renovando ela pelo cuidado que a igreja está tendo, isso alegra o nosso coração. Porque o benefício está sendo dela. Em meio a toda a dor que ela enfrentou. E quando a gente sofre junto, a gente já não sofre como alguém que fica angustiado. A gente sofre juntos, com a esperança de que o reino se revele na vida do outro. Amém, meus irmãos? Eu tenho certeza que na sua família tem alguém com dor. E quer saber de uma coisa? Quando o reino de Deus se revela, sempre tem alguém, como Paulo, que chega perto, abraça e diz: esse sofrimento é nosso. Você está com dor? Vou caminhar juntos. Você está sofrendo? Está difícil? Vamos caminhar juntos.
porque nós nos alegramos no sofrimento em favor da igreja. E a gente vai caminhando, e Deus vai nos fortalecendo. E aí a gente vai caminhando, abraçando a dor de alguém, para que quando essa pessoa levantar, ela abrace a dor do outro. Se na sua família tem alguém sofrendo, ela está sofrendo no lugar certo, porque ela está perto de você. Você tem a consciência do reino. Se no seu ambiente de trabalho, você vê alguém que está sofrendo, está passando dificuldade, essa pessoa está no lugar certo. Porque a dor dela vai encontrar guarida na sua missão. E aí a gente, como ovelhas em meio a lobos, a gente vai encontrando os nossos ambientes de missão, seja num colega de trabalho, seja num colega da escola, seja num familiar, seja no ambiente de igreja. Mas a nossa missão se revela, a nossa vocação se revela no cuidado com gente, e não somente em processos administrativos. É no cuidado com gente. E aí sim, nós impactamos o mundo. Aí sim, nós impactamos as pessoas. Não pelos eventos da igreja, mas pelo caráter da igreja, pela vida da igreja, pela maneira como a igreja vive, pela maneira como a igreja se importa, pela maneira como a igreja não desiste das pessoas, pela maneira como cada um aqui é importante, porque cada um faz parte do reino de Deus. E quando a gente vive dessa forma, o reino de Deus se revela em nós dessa forma, o rei se revela no nosso meio dessa forma, então a gente começa a impactar as pessoas, impactar a vida das pessoas, porque simplesmente o rei está entre nós. E esse rei que está entre nós, ele se revela no cuidado que nós temos, da mesma forma como Deus cuidou de nós. Para finalizar, eu estava conversando ontem com o Renan, e eu estava comentando com ele um pouco sobre a minha conversão ao Evangelho. E ele falou assim, olha, eu não tinha ideia da forma como Deus usou sua vida, porque ele estava comentando sobre os adolescentes, os jovens, né, que ele cuida, e que estava passando por processos parecidos. Eu falei, deixa eu compartilhar um pouco do que aconteceu comigo. Não sei se os irmãos perceberam, eu sou japonês. Né? Às vezes é difícil, né? Se não falar, o pessoal não sabe. Né? Sou japonês, e normalmente japonês ele é espírita, porque é a cultura dos antepassados. Então a religião que encontrou guarida na honra aos antepassados foi o espiritismo. E a minha família era espírita de prática, católico de nome e seishonoye de filosofia. Então a gente era assim uma miscelânea. E quando a gente vivendo nesse sistema, minha mãe casou novamente, né, e eu tinha um padrasto que era totalmente contra crente, contra a igreja. E a gente tinha alguns amigos de sair à noite, de fazer bagunça, e um amigo se converteu. E ele me convidou para ir a uma igreja, e era uma igreja metodista. E eu falei assim, mas e a igreja? Eu nunca tinha pisado numa igreja aos 15 anos.
E aí falou assim, mas os amigos falaram assim, ó, a gente vai à igreja e depois a gente vai sair. Falei, então beleza, então eu vou. Né? E eu fui para a igreja com ele. Era uma igreja mais ou menos desse tamanho. E eu cheguei à igreja e sentei no último banco. E eu lembro que o pastor começou a pregar em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei isso, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu lembro da pregação até hoje. E parece que quando o pastor Vanderlei começou a pregar, parece que apagou assim todo mundo e só estava eu e o pastor. E eu fui tomar, assim, voltar a mim, chorando, com um casal de diáconos abraçados, me abraçando e orando comigo. E naquele dia eu entreguei minha vida a Cristo Jesus. Aos 15 anos. Voltei para casa radiante. E falei assim, só que eu não vou poder contar para os meus pais. Eu falei assim, voltei e eu precisava de uma Bíblia. Falei assim, eu quero ler a Bíblia, eu não tenho Bíblia. Aí eu procurei em casa, e na minha casa tinha uma biblioteca, tinha um monte de livro, não tinha uma Bíblia. Eu falei assim, mas e agora? Como é que eu vou comprar a Bíblia aqui nessa cidade, Bandeirantes, de 30 mil habitantes? E eu fui numa livraria lá, não tinha Bíblia. Ela falou assim, eu acho que eu vou na igreja católica, lá deve ter Bíblia. Eu fui na igreja católica e comprei uma Bíblia. E beleza. Aí fui para casa, comecei a ler. E o meu padrasto, né, falou assim, você está lendo a Bíblia? Eu falei, estou. E aí ele falou assim, você está indo à igreja? Eu falei assim, eu estou. Ele falou assim, por acaso não é igreja de crente não, né? Eu falei, E foi na mesma época, os mais experientes vão lembrar, foi na mesma época que tinha um evento no Maracanã e os pastores saíam com um saco de dinheiro. Foi nessa época. Aí meu pai proibiu de sair de casa. Falou, você quer sair para beber, para balada? Você pode, mas para a igreja você não vai sair. E aí, tinha uma reunião de oração das senhoras, às 6 horas da manhã. E aí eu não podia ir ao culto, mas eu ia na reunião de oração das senhoras. E aí ficava as senhorinhas lá e eu lá, adolescente, orando pela conversão dos meus pais. E fiquei 6 meses orando pela conversão dos meus pais. E as senhorinhas me abraçaram. E elas oravam comigo, me aconselhavam, falavam para a gente ter paciência, continuar orando. E eu fui abraçado na igreja pelas senhorinhas. Era o ambiente que eu encontrei de cuidado. Até que um presbítero lá da igreja ficou sabendo da história e veio conversar comigo. Aí eu contei a história e ele era japonês e ele falou assim, eu quero fazer uma visita para os seus pais. Posso? Ele falou, pode. E aí eu falei com meus pais e eu falei assim, ele quer vir dar uma palavra, mas ele é japonês. Aí meus pais falaram, pode vir. Aí meus pais receberam ele e ele trouxe o pastor. Aí meus pais ficaram meio assim e tal. Resumindo a história, quando o pastor orou, meus pais se converteram. E daquela conversão, 32 pessoas da minha família vieram para Cristo. Porque japonês é assim, né? Quando um converte, ou quando o patriarca converte, ou a matriarca, vem todo mundo. É conversão coletiva. E a gente era espírita assim de prática mesmo, de todo sábado ir à mesa branca. Andar 100 quilômetros até Londrina para ir ao centro espírita. E aí todo mundo se converteu. Mas sabe o que fez diferença no nosso meio? Foram as senhorinhas que me abraçavam e que cuidavam de mim. Às 6 horas da manhã na reunião de oração.
O que fez diferença foi quando eu abri meu coração para o Evangelho, eu encontrei um casal de diáconos que me abraçaram e oraram comigo, que não sabiam quem eu era, não sabiam da minha história, não sabia que família eu tinha, não sabia quais eram os meus problemas, mas me viram de cabeça baixa e me abraçaram e disseram: eu vou orar com você. Sabe o que faz diferença na vida de alguém? É alguém estar sofrendo e você abraçar a dor de alguém e dizer: essa sua dor agora é nossa. O reino de Deus impacta não pela aparência, o reino de Deus impacta pelo abraço. Amém, meus irmãos? Que a gente possa, de fato, viver esse reino de Deus de forma comunitária, real e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém? Nós temos, pessoal, duas questões que chegaram aqui para nós, que eu quero passar aqui para o Ito. Uma delas, de cunho um pouco mais teológico, e outra vai meio que pedir para que você dê o seu parecer acerca daquilo que você tem observado sobre a igreja aí, né? Então, a mais teológica seria a seguinte, Ito. Nós falamos do reino de Deus e falamos também da igreja, o corpo de Cristo. Os dois conceitos se confundem? Existe reino de Deus fora da igreja? A igreja, ela está dentro do reino de Deus. O reino de Deus, ele é mais amplo do que a igreja. Às vezes a gente confunde achando que o reino de Deus é a igreja. Não, o reino de Deus, ele é bem mais amplo. A gente entende que todo lugar, ele é governado por Deus. Não há um lugar, como Abraham Kuyper diz, não há um centímetro quadrado que Deus não tenha soberania, não tenha governo sobre o que esteja sob o seu domínio. Então, se a gente pensar em reino de Deus como o lugar de domínio de Deus, então o reino de Deus ele é muito mais amplo que a igreja. A questão é que o mundo onde nós habitamos é um mundo em caos, é um mundo caótico, um mundo onde há injustiça, há problemas, há dificuldades. E a igreja, ela sinaliza o reino e o reinado de Deus como ele deveria ser. A igreja é o ambiente e o lugar onde as pessoas podem olhar para um ambiente e entender que ali, de fato, é um microcosmos de justiça, como a sociedade deveria funcionar, como as pessoas deveriam se relacionar, é uma antecipação do fim. Então, o reino de Deus ele é muito mais amplo que a igreja, mas a igreja é o lugar mais visível, é o ambiente mais concreto onde o reino de Deus se materializa. Então, seria isso. Muito bom. A outra questão, mais para a sua observação, Ito, contar um pouco do que você já viu por aí nas suas andanças, no seu trabalho, é a seguinte: você acha que a igreja, conforme você observa, ela tem cumprido essa missão? A gente pode dizer que a igreja, e aí para pensar, né? O que você já viu por aí, né? Às vezes a gente tem essa visão, a igreja, e a gente se esquece de olhar para os pequenos testemunhos do que a gente vê por aí, né? Se ela tem de fato negado a si mesmo, se os cristãos têm morrido de fato, né, tomando o sacrifício para si em benefício dos irmãos, cuidado do órfão, da viúva e etc. É difícil a gente falar que a igreja tem cumprido ou não, né? Se a gente dar uma resposta simples, é não, né? Porque quando a gente olha para uma sociedade como a nossa, e à luz do Pacto de Lausanne, que é essa questão da gente olhar para a injustiça, se há corrupção, a igreja tem responsabilidade sobre isso. Se há violência, a igreja tem responsabilidade sobre isso. Se, por exemplo, em alguns lugares, o nível de igrejas e de cristãos tem crescido,
mas junto com o crescimento evangélico, só para pegar o recorte evangélico, junto com o crescimento evangélico, também tem crescido prostituição, tem crescido violência, tem crescido tráfico, tem crescido abuso de crianças. Então, nesse sentido, não. A igreja não tem cumprido o seu propósito. Eu creio que uma das razões pela qual a igreja não tem cumprido é porque a igreja ela se tornou uma igreja só de eventos e de culto, e não uma igreja de educação teológica e de formação de gente. Acho que um dos grandes problemas que nós temos na igreja brasileira, em especial, é de que as igrejas elas não têm uma escola teológica. As igrejas cresceram e não formaram pensamento teológico a partir do seu contexto. Elas formam culto, elas formam eventos, elas formam equipes para acontecer o evento, mas ela não forma equipes para formar pensamento para a sua época. Então, a igreja só vai cumprir a sua missão, só vai cumprir o seu propósito, se ela voltar para o Evangelho. O Evangelho que não seja instrumental, mas um evangelho que seja encarnacional. E não há evangelho encarnacional se não for pelo conhecimento, pelo estudo criterioso, sistemático da Escritura Sagrada. Então, se você olhar no universo das igrejas, o quanto que as igrejas investem nos eventos e quanto que a igreja investe na educação teológica, você vai ver uma disparidade muito grande. E é por isso que eu entendo que a igreja não tem cumprido muitas vezes com o seu propósito de cuidar do órfão, da viúva, do necessitado e do estrangeiro, o quarteto da vulnerabilidade, porque ela não tem consciência da sua missão de fato. Ela tem consciência do quanto que ela quer gerar de eventos. Ela planeja os eventos, ela investe nos eventos, mas ela não investe na formação teológica, da educação cristã, da formação do caráter de Cristo nas pessoas. Então, pelo que eu tenho visto, pelos lugares que eu tenho andado, pouquíssimas igrejas faz como a Boa Viva está fazendo, investir em formação teológica. E uma teologia que não seja só doutrinária, né? Que a gente conversou ontem, que não seja só uma teologia doutrinária, mas seja uma teologia pastoral, encarnacional de fato. Então, infelizmente, é o que tem acontecido no nosso meio evangélico. Aliás, se a gente for ver o que tem acontecido no nosso meio evangélico, em 50 anos ou 60 anos de história da igreja brasileira, onde ela cresceu mais fortemente, a gente já tem visto mais absurdos do que na história da igreja desde até chegar à Reforma Protestante. Nós fomos muito mais rápidos na formação de heresias. Legal, Ito. Obrigado. Falando em educação teológica, ontem foi dia 15, dia dos professores. Exatamente. Pergunta para mim quantos presentes eles me deram. Impressionante, Ito. Eu estou triste com essa igreja. Realmente, a igreja não está cumprindo o seu propósito. É verdade. Ito, você tem aí até as 10 horas para dar continuidade. Se a sua pergunta não foi respondida ou se surgiu mais alguma pergunta, pode mandar para mim no WhatsApp. A gente ainda tem amanhã mais um dia de Semana Teológica, o Lipe vai estar com a gente, então ou eu, ou ele, ou talvez o Caleb, possa nos ajudar respondendo essas perguntas, e a pergunta que não foi respondida aqui, a gente vai tentar responder pelo próprio WhatsApp para vocês, tá bom? Vamos em frente. Para a gente finalizar a nossa participação aqui, a gente vai falar um pouco sobre Cristo na sociedade. No verso de número 28, vai dizer assim: esse Cristo nós anunciamos advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. É interessante a gente poder parar e refletir como que a igreja dialoga com a sociedade. O Dallas Willard,
ele, nesse livro, A Conspiração Divina, ele vai dizer assim, que o evangelho corrente se torna um evangelho da administração do pecado. A transformação da vida e do caráter simplesmente não faz parte da mensagem redentora. No seu âmago, a realidade humana corriqueira não é o palco da fé e do viver eterno. O que ele está dizendo? Que muitas vezes a gente, como igreja, só tenta administrar os nossos pecados, não tenta entender qual é a nossa missão no palco da vida. E ainda um outro trecho, ele vai dizer assim, enquanto nosso entendimento não perceber que cada coisa visível e cada acontecimento está cheio da glória e da presença de Deus, a palavra de Jesus não terá nos conquistado totalmente. Quando a gente passa a compreender que o Evangelho, que a igreja é de fato a materialização da pessoa de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo, então nós passamos a entender que se alguém quer olhar para a sociedade e ver um lugar de justiça, ela tem que olhar para a igreja. Nós somos a materialização do Deus invisível. Se alguém quer conhecer a Deus e conhecer o amor de Deus, é se relacionando com a igreja. Agora, como que a igreja se relaciona com a sociedade? Como que a igreja se relaciona com a cultura? Dos conceitos que eu gosto muito é do Francis Schaeffer, um conceito chamado de cobeligerância. O que é essa cobeligerância? É quando a igreja trabalha junto com outras instituições na sociedade. É quando a igreja, ela entende a sua missão e ela passa a ser uma oferta para a sociedade. Então, se há um problema na saúde pública de Vinhedo, a gente, como igreja, a gente começa a se organizar e pensar assim, como que nós podemos trabalhar juntamente com o poder público, como que nós podemos juntamente com as instituições que estão aí colocadas e poder sermos colaborativos. Como é que nós podemos ser colaborativos com a educação, sermos colaborativos com a violência, não, contra a violência, melhor dizendo, com a justiça, com a segurança? Como podemos ser colaborativos com a formação de uma educação mais rica, de fato transformadora? Quando a gente passa a entender e compreender que há possibilidades disso, a gente começa a formar na igreja não só uma instituição desligada das outras instituições. A igreja, ela passa a ser de fato um ambiente de diálogo. Até ano passado eu colaborava com um projeto social em Uberlândia, do Sal da Terra. E foi interessante que esse projeto ele começou com uns irmãos jovens, tinham alguns médicos, enfermeiros, e lá em Uberlândia o BS chama UAI, né? Então tinha um UAI lá muito ruim, e eles começaram a colaborar e formaram uma organização social. E formaram ali um grupo de médicos, enfermeiros, gestores, contadores, advogados, um grupo multidisciplinar, falou assim, olha, a gente vai apadrinhar esse UAI e a gente vai colaborar na gestão deles. A gestão foi muito boa, a prefeitura passou um segundo UAI, passou um hospital, e hoje essa organização social da Sal da Terra lá em Uberlândia tem 1.500 funcionários. Quando a sociedade vai discutir saúde pública, chama o conselho da igreja. Porque entende que a igreja forma a gente para ofertar para a sociedade. Tem um outro projeto que eu gosto muito, chamado Pontes de Amor. Na mesma pegada do que a gente vem colocando aqui, de que Deus é Pai, e se Deus é Pai, não pode haver órfãos no mundo. E a Sara Vargas e o Rodrigo Rangel, um casal de gente crente, eles falaram assim, olha, vamos investir nossa vida na questão da orfandade. E eles começaram esse projeto chamado Pontes de Amor, e falando assim,
Se Deus é Pai, não pode haver órfãos no mundo. E na época, em Uberlândia, eles fizeram uma listagem dos órfãos que havia na cidade, e havia em torno de 120, 130, não me engano o número exato, de órfãos na cidade. Eles fizeram uma conta simples na igreja que eles estavam. Se uma criança for adotada em cada 20 famílias, uma criança for adotada, a gente acaba com os órfãos da cidade. E eles começaram esse projeto. E a igreja entendeu que os órfãos eram responsabilidade dela. Passado 8 anos, a lista de orfandade em Uberlândia foi para 0. Porque Deus é Pai. Se Deus é Pai, não há órfãos no mundo. Só há órfão se os irmãos não abraçarem os seus outros irmãos. Se a gente não entender que o Pai nosso é de fato o Pai que é nosso, para dar o pão que é nosso. A Sara Vargas hoje é presidente nacional sobre a questão da orfandade. Nasceu da onde? Da igreja. Tem um outro irmão, um irmão lá de Goiânia, que quis dedicar sua vida na questão, quando ele teve contato com um lixão da cidade. E ele foi e ficou indignado com aquilo que estava acontecendo. E ele falou assim, olha, precisamos fazer alguma coisa, e montou um grupo de irmãos para refletir como que poderia ajudar a questão pública com relação ao lixo. E ele ficou sabendo que havia uma verba pública federal para cada capital do país, e que naquela cidade estava perdendo porque não tinha projeto. Ele conseguiu desenvolver um projeto, apresentou, a verba veio, ele transformou o que era o lixão em seleção ali, coleta seletiva. E é interessante que nesse lugar hoje, e ele começou a fazer esse projeto, desenvolver, e não falou que era igreja. E aí daqui de repente o pessoal falou assim, mas de onde você vem? Como é que... de que igreja você é? E aí ele falou assim, olha, eu sou da igreja tal, e eu só quero fazer uma oração com vocês. E começou. Hoje tem uma igreja no que era o lixão, tem 200 membros da igreja. Que o pastor dessa igreja era um ex-catador. Então, há sinais, de fato, de que é possível a gente desenvolver uma missão na cidade a partir da debilidade da cidade. Com a gente, onde Deus está dando clareza do seu reino, Deus dá a nós capacidade, competências, pensamento, reflexão, recursos, que não é para ficar represado em nós, mas que a gente pode se juntar para poder, de fato, manifestar a nossa oferta à cidade em conhecimento, em sacrifício, de dizer que uma debilidade da sociedade, ela é nossa. E a gente, como igreja, como um sinal do reino de Deus, a gente tem uma palavra sobre a questão da segurança pública. Porque a gente tem gente no nosso meio que entende sobre isso. Mas entende sobre isso agora pensando à luz do reino de Deus. A gente tem uma palavra com relação à saúde pública. Mas agora a gente tem uma palavra para a saúde pública à luz do reino de Deus. A gente tem uma palavra com relação à orfandade. E se eu começar a citar aqui projetos de pessoas que têm transformado a sua realidade, a gente fica aqui até amanhã. De pessoas que entenderam o Evangelho,
e que agora dedicam sua vida, de fato, para iluminar a sociedade com o reino de Deus. E essa é a nossa missão. É para isso que Deus nos junta. Para que a gente, juntando força um com o outro, a gente possa dizer, aqui em Vinhedo nós temos um problema, nós temos uma palavra com relação a isso. Nós temos uma palavra, porque agora nós somos uma oferta para a sociedade. Nós estamos dentro da sociedade, para que o privilégio seja da sociedade e o sacrifício seja nosso. Porque agora nós entendemos o reino. Será que a gente acabar com a orfandade numa cidade impacta a cidade? Tem uma senhora em Araçatuba chamada Assunta. E pensa uma mulher que fala. Ela assunta muito. E é uma senhora que pensa uma mulher incrível. Ela é uma senhora que converteu e ela se sentiu vocacionada para trabalhar com moradores de rua. E ela começou, falou assim, não é possível esse pessoal vivendo dessa maneira. E ela colocava os moradores de rua no carro dela e levava para um sítio, né, com a ajuda de alguns irmãos, e dava banho, tal, não sei o quê, até que chegaram outros irmãos e falaram assim, olha, a gente precisa organizar esse negócio. E aí ela comprou um sítio maior, né, e começou a organizar, trazer médicos, psiquiatras, né, pessoas, né, multidisciplinar para cuidar deles. Ela percebeu que o morador de rua gostava de praça, então ela fez 4 praças no sítio, que cada praça de um jeito, né, que eles gostam de ficar na praça. E aí ela foi fazendo. E hoje você anda em Araçatuba, você não vê um morador de rua. Porque se tiver um ali, ela vai atrás. Leva para esse lugar. E ela tem um trabalho incrível. Uma senhora da igreja. Que tem recursos, tem condições, tem capacidade, tem disposição, entendeu a sua missão e agora ela vive para manifestar o reino de Deus. Ela é uma oferta para a sociedade. E a igreja ela está junto. Tudo que ela precisa, advogado, gestor, contador, né, está tudo dentro da igreja. Então, quando a gente fala para a gente olhar para a debilidade do outro, quando a gente olha de uma forma maior, agora como instituição, a igreja olha para a debilidade da sociedade e diz, nós temos uma palavra com relação a isso. Porque essa dor da sociedade agora é nosso. E a gente vai se relacionar nessa dor, para que o privilégio seja da sociedade e o sacrifício nosso. E isso impacta, de fato, uma sociedade. Isso, de fato, impacta um lugar. Porque a gente traz soluções reais e verdadeiras. É por isso que na teologia latino-americana sempre tem uma pergunta que direciona a reflexão. É como que num ambiente de tantos símbolos religiosos, que são as igrejas, você anda em cada esquina, tem um símbolo religioso, seja uma igreja protestante, seja uma igreja católica, seja uma religião afro, mas você anda na sociedade, tem muitos símbolos religiosos. Como que numa sociedade com tantos símbolos religiosos há tanta injustiça?
Há tanta violência, há tanta corrupção, há tanta dor no nosso meio. O que esses símbolos religiosos fazem para minimizar a dor e a violência? Se cada um desses ambientes estiverem fechados em si mesmos, do lado de fora vai continuar a dor e do lado de dentro uma suposta paz. É por isso que quando a gente se reúne como igreja, a gente vem para adorar a Deus, mas o nosso campo de missão, a nossa vocação não está só aqui dentro. A gente celebra aqui dentro, mas para enxergar a nossa missão lá fora. E tanto no caso que eu falei da saúde, quanto da questão do lixo, com a questão da orfandade, acho que foram esses, todas essas questões, tudo começou com o Evangelho, com as pessoas estudando a Bíblia, as pessoas entendendo o Evangelho e percebendo, mas se o Evangelho fala isso, então aquilo é nosso. É por isso que a gente precisa compreender qual é o Evangelho que nós estamos lendo. É do rei do reino? Se é do rei do reino, então esse rei, ele está estendendo o seu domínio sobre toda a terra. E ele estende o seu domínio sobre toda a terra por meio da igreja. Porque um texto que às vezes foi mal compreendido ao longo do tempo, foi aquele texto de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Já viu esse texto? E muitas vezes a gente olhava para esse texto, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus, e a gente achava que quem estava na defensiva era a igreja. Mas porta não é sistema de ataque, é sistema de defesa. Então quem está na defensiva é o inferno. Mas quando o reino de Deus ele avança, as portas do inferno não prevalecem, ela não suporta. E o reino de Deus ela avança. Eu tive a bênção, o privilégio de poder conhecer um projeto em Divinópolis, no bairro Terra Azul, e que foi um negócio extraordinário. Eram uns irmãos, um jovem, em torno de 16 anos, ele tinha um amigo pai de santo. E era muito amigo dele, e esse jovem ia na igreja, e numa igreja que tinha escola dominical. E ele falou assim, pai de santo, vamos ler comigo a revistinha? Lembra da revistinha de escola dominical de antigamente? Falou, vamos ler a revistinha? E o pai de santo era muito amigo do jovem, então falou, vamos. E aí eles começaram a ler, o que aconteceu? O pai de santo converteu. O pai de santo converteu e ele começou a falar com o pessoal lá do terreiro e o pessoal converteu. E aí foi interessante porque já estava uma igreja montada, né? Porque já tinha agora o grupo de louvor, o grupo de dança, já estava tudo montado. E aí o que era um terreiro virou uma igreja. E é verdade, virou uma igreja, porque o reino de Deus chegou. E era um bairro, continua sendo um bairro carente, e tinha muitas crianças. E eles falaram assim, a gente precisa cuidar dessas crianças. E hoje tem um projeto dentro da igreja, que eles cuidam de 200 crianças diariamente no contraturno da escola. Sabe por quê, irmãos?
Porque não tem um lugar na cidade de Vinhedo que Deus não tenha domínio. Mas o reino ainda não foi manifestado. Se a gente entende que todo lugar Deus tem domínio, é de Deus, como citei Abraham Kuyper, que não há 1 centímetro quadrado no universo que Deus não reclame como seu. Então, de quem são os pontos de tráfego de Vinhedo? É de Deus ou do diabo? É de Deus. O diabo não tem nada. O domínio é de Deus. De quem são os pontos de prostituição? É de Deus. O que falta para que esses lugares se tornem um ambiente da manifestação do reino de Deus? A igreja avançar com o reino nos lugares que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja de Deus. Se há algum ambiente dentro dessa cidade que haja insegurança, violência, prostituição, corrupção, o que falta para que esses ambientes sejam transformados, redimidos em reino de Deus? A presença de quem? Da igreja. A igreja sendo uma oferta para a sociedade. E quando a igreja entra, trazendo consigo o Cristo que está em nós, então esse lugar não fica mais do jeito que era. Não fica mais. É por isso que quando a gente olha para nossa cidade, para Vinhedo, nós como igreja, agora entendemos o que é o reino porque nós experimentamos. Agora é a hora de nós oferecermos a nossa parte, entendemos a nossa vocação, entendemos a nossa missão. E agora é com os irmãos, é com cada um de nós, da gente entender qual é o ambiente que nós temos nas nossas relações que precisa da manifestação do reino de Deus. E nós temos da parte de Deus o amor do Pai, a graça do Filho, a capacitação do Espírito de Deus. Nós temos a revelação da Escritura Sagrada. Nós temos a igreja que nos abraça e que diz: a missão é nossa. Nós temos amigos, que Deus distribuiu dons. Nós nunca estamos sozinhos na nossa missão. Então, quando Deus revela algo para algum de nós, e a gente diz: como que a gente vai dar solução para esse problema? Nós nunca estamos sozinhos, porque somos igreja. E quando a gente diz: eu quero dar solução para essa questão da orfandade, aí de repente levanta um irmão e fala assim: olha, eu sou advogado, eu posso ajudar. Fala: eu sou gestor, eu posso colaborar. Eu cuido de contabilidade, eu também posso ajudar em alguma parte. E a gente vai formando grupos de cuidado da cidade. De forma orgânica, vocacional, missional. Como tem acontecido em vários lugares no país. Como acontece aqui em Vinhedo, na área da educação com a Arca, que é a materialização do cuidado da igreja na área da educação. Que a igreja tem cuidado, tem colaborado com a questão educacional da cidade.
com a questão social da cidade. E é nesse sentido que a gente colabora e o reino de Deus ele é manifesto. É com gente, com pessoas transformadas por Cristo e que agora são transformadoras. Pessoas que foram reconciliadas, agora têm um ministério da reconciliação, como nós dissemos ontem. Qual é a sua vocação? Qual é a sua missão? Ou melhor dizendo, qual é a sua submissão dentro da missão de Deus? Né? Um tempo atrás a gente achava que ser vocacionado ou era para cantar ou era para pregar. Se você não cantasse ou não pregasse, você, né, não tinha muitas outras opções. Ou você participava dos corais, ou você participava da equipe de ensino, né? Mas fora disso, não tinha outras opções. Mas agora a gente entende que vocação é muito mais ampla. A vocação ela é pública. Na igreja, a gente aprende a pensar à luz do reino de Deus, para dar soluções públicas. É por isso que todos nós somos vocacionados. E nós somos um reino de sacerdotes, de pastores. Nós somos ovelhas em meio a lobos, mas somos um grupo de pastores. Cada ambiente que você está é um ambiente de cuidado e de pastoreio. Se você tem uma empresa, os seus funcionários são suas ovelhas. Se você trabalha num departamento com uma equipe, ali está a sua igreja, o lugar onde você manifesta o reino de Deus. É por isso que quando a gente entende essa questão, a gente não fica mais pensando qual é o nosso lugar dentro da igreja. O que a gente vai fazer somente dentro da igreja? Onde a gente vai encaixar dentro da igreja? Agora a gente entende no reino de Deus que nós somos igreja. Que Cristo está em nós. E esse Cristo que está em nós é a esperança da glória. Então agora é como que a igreja, que somos nós, vai se revelar na sociedade. Termino dando uma palavra aos jovens. E aos pais também. A gente precisa, na nossa sociedade, de jovens, de homens e de mulheres, que aprendam a pensar. A gente precisa de jovens que gostem de estudar. A gente precisa de jovens pensadores, porque nós temos uma falência na nossa educação, uma falência muito séria. Porque a educação, tanto no aspecto público, quanto no aspecto privado, estão falidos na sua concepção de educação. Na questão pública, muitas vezes, por causa de má gestão. E na questão privada, porque a nossa métrica, a nossa metodologia de qualificação de boas escolas, ela é apenas uma análise quantitativa e não mais qualitativa. Então, você sabe que uma escola é boa pela quantidade de pessoas que ela ingressa no vestibular, nas melhores universidades. É por isso que as escolas só investem em matérias operacionais. Falei um pouco sobre isso ontem. E matérias operacionais só formam operário. E não pensadores.
É por isso que as escolas no Brasil, elas não ajudam você a questionar, a perguntar, a pensar. Incentivam você a decorar, para passar nos vestibulares. As matérias formativas, elas foram sendo deixadas de lado, para somente, na escola brasileira, dar ênfase às matérias informativas e não mais formativas. Então, as matérias que tínhamos como organização social política brasileira, não temos mais. Filosofia, são matérias que só falam de filósofos, mas não ajudam você a fazer perguntas. Sociologia, são matérias que falam dos sociólogos, mas não ajudam você a fazer leitura social. Nós precisamos, como igreja, incentivar os nossos filhos a estudarem, a serem pensadores, a serem proativos e proposicionais. Serem proativos porque vão para a sociedade serem ativos. E serem proposicionais porque farão soluções, proporão soluções para uma sociedade em crise como a nossa, à luz do Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que, numa sociedade como a nossa, nós precisamos incentivar as escolas teológicas. E precisamos incentivar os nossos jovens a voltarem a ter prazer no estudo, a ter gosto pelo estudo. Para que a gente forme jovens, homens e mulheres, que sejam solução na nossa sociedade. Ofertando os nossos jovens para os ambientes de soluções, e não só de operação. Porque se a gente só operar bem, às vezes, quanto melhor a gente é, pior fica. Ou você acha que os engenheiros que fizeram a barragem de Brumadinho não tinham muito estudo? Tinham estudo, mas só cumpriam ordens. O que tem matado e derrubado o nosso país não é gente sem estudo, é gente com estudo, mas que falta enxergar com os olhos da luz do reino de Deus. Porque senão a gente vai ter engenheiros que são só operacionais e não pensam, só cumprem ordens. A gente vai ter médicos que só cumprem ordens e não trazem soluções. A gente vai ter advogados que só cumprem ordens e não trazem novas proposições. Estão entendendo, meus irmãos? Nós temos uma missão na história. É trazer o Cristo, revelar o Cristo, melhor dizendo, para a nossa história. E a gente revela o Cristo para toda a sociedade, ofertando quem nós somos, por meio dos dons que Deus nos deu. Se Deus está colocando no seu coração para você ser um advogado, seja um advogado dos melhores, com a cosmovisão de Cristo. Se é para você ser um engenheiro, seja. Mas não seja um mediano, seja um dos melhores, mas com a cosmovisão de Cristo. Oferte a sua vida para a sociedade. Mas e os recursos financeiros? São só a consequência, não mais a causa. Porque quando o dinheiro é a causa, o dinheiro se torna dono da gente, se torna o nosso ídolo. Nós somos o povo que revela o Rei do Reino. É por isso que nós trabalhamos 6 dias e descansamos 1. Porque a ordenança é trabalhará 6 dias
e descansará 1. Só tem direito a 1 dia de descanso se você trabalhar 6. Amém, irmãos? Amém? Deus é um Deus que trabalha. O trabalho se tornou penoso, cansativo, por causa da queda. Mas agora que nós fomos redimidos em Cristo Jesus, o trabalho foi redimido. Então a gente não tem mais preguiça. Amém? Amém? A segunda-feira não é mais penosa para a gente. E a sexta-feira é a nossa celebração. Nós trabalhamos, porque nós somos a oferta para a sociedade. Porque o benefício é da sociedade e o sacrifício é nosso. Amém. Amém.